Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal Enfermagem em Resumo. Como o nome já diz, vou procurar trazer alguns assuntos para vocês aqui de uma forma bem direta, sem enrolações. O primeiro assunto que a gente vai estar abordando é centro cirúrgico, classificação cirúrgica. E eu dividi ele em algumas partes para não ficar um vídeo muito longo, cansativo, ok? Bom, quando a gente fala de classificação cirúrgica, a gente divide ela em alguns tópicos, né? A classificação quanto ao grau de urgência, a gente tem que se lembrar de uma palavrinha que vai ser tempo. Tempo de quê? Tempo do atendimento a esse cliente, ok? Atendimento. E aí a gente vai ter a eletiva opcional, certo? Onde a gente tem a decisão do paciente de estar se submetendo a esse procedimento. Normalmente, aqui como o próprio nome diz, é opcional. Eu não tenho aqui, tem alteração funcional. A decisão é de quem? Do paciente. Ok? Aqui eu posso dar como exemplo a cirurgia estética. Okay? A gente observa também a eletiva necessária. A eletiva necessária, ela acaba sendo a cirurgia, o procedimento que a gente mais vai estar vendo nos centros cirúrgicos por aí. No caso da eletiva necessária, como o próprio nome aqui já diz, já é diferente da outra, que era opcional. Aqui o paciente ele vai depender, assim como a outra, da agenda da equipe, da agenda do médico, da agenda do centro cirúrgico. Porém aqui a gente vai observar que existe uma alteração funcional. O paciente ele pode, ele depende da escala desses profissionais, do espaço e tudo, porém ele vai ter que realizar essa cirurgia em algum momento. Eu posso colocar aí a colecistectomia, ok? Como uma cirurgia eletiva necessária. É preciso fazer aquele procedimento, porém pode esperar, aguardar um pouco para fazer. Depois a gente tem a urgência. No caso da urgência, é bom a gente sempre não confundir, eles costumam colocar nas questões de prova a urgência sempre tentando confundir você com relação à emergência, que é o que a gente vai ver depois. Então, na urgência, eu tenho que lembrar de que existe um período que o paciente vai ser submetido ao procedimento no prazo de 24 a 48 horas, ok? Passou de 48 horas, já é eletiva. Nesse prazo de 24 a 48 horas, a gente fala que é o prazo que é necessário para que esse paciente ele possa fazer o procedimento sem correr risco, ou seja, ele vai ter o jejum apropriado, ok? Vai ter o pré aí nessa parte de exames laboratoriais também, certo? Um exemplo aí de cirurgia de urgência que a gente pode até usar em cirurgia de emergência e que vai ter uma diferença, vai ter um detalhe que vai diferenciar na apendicectomia sem o que? Supuração. É uma cirurgia de urgência que tem que ser realizada no prazo de 24 a 48 horas. Normalmente eles já colocam essa cirurgia para ser realizada o quanto antes, ok? Aqui eu não tenho, sabe o que? Risco
iminente de morte. Eu vou falando que aí eu vou traduzindo essa letra aqui maravilhosa para vocês. Mas enfim. A emergência já eu tenho que de cara. Vamos colocar aqui. Eu já tenho que risco iminente de morte. Ok? No caso da emergência, o paciente ele tem que ser atendido o quanto antes, né? Ele tem que ser atendido o mais rápido possível. E aí a gente vai deixar aquelas questões que eu falei anteriormente para a urgência, de jejum, de preparo do paciente. É uma questão de custo, benefício. Ok? Questão de custo, benefício. E aí a gente pode colocar como exemplo interessante, né, a apendicectomia com supuração. Porque eu vou ter o que? Risco de sepse, ok? Tendo risco de sepse, eu tenho o risco iminente de morte do paciente. E aí eu já posso classificar a cirurgia como de emergência. E aí o tempo que eu vou colocar aqui é o que? O quanto antes, ok? Tá aí. As cirurgias também podem ser classificadas com relação à finalidade. E aí a finalidade, eu vou fazer uma pequena pergunta aí, ó, que vai ser a chave. Por quê? Por que foi feita essa cirurgia? Aí eu vou ter as cirurgias curativas, que podem ser chamadas também de ablativas. Ablativa. Ok? Qual o objetivo? O objetivo é de debelar a doença, de cortar o mal pela raiz. Ok? Então eu posso ter como exemplo aqui, vamos colocar a nossa amada não, né? Apendicectomia. Ok. Vamos colocar aqui também a colecistectomia. No caso dessas duas cirurgias aqui, a gente consegue sobreviver sem o apêndice e consegue sobreviver sem a vesícula, ok? Então, retirou. Aqui no caso da vesícula eu vou ter aí a necessidade, é óbvio, né, de uma readequação nutricional, porém vai ser uma cirurgia que vai resolver o problema, ok? Essa é a principal característica. Então resolve o problema. A paliativa, cirurgia paliativa, ela vem para atenuar. Desculpa a letra aí, gente, que eu estou acostumando ainda com essa caneta aqui. Ou eu posso falar aqui também aliviar, ok? Vou aliviar o mal. Aí eu tenho uma coisa interessante, vou colocar logo aqui o exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, a gastrostomia. E aí eu já falo para vocês que todas, já dou um macete aí para vocês, ó. Todas as cirurgias que tem o nome terminado em estomia vão ser cirurgias paliativas, ok? Por quê? Por exemplo, também, aqui eu vou colocar outra que já não termina, bariátrica, também como exemplo.
Por quê? Porque essa gastrostomia eu vou ter o quê? Uma ligação do meio interno com o meio externo. Essa ligação ela não vai ficar ali para sempre. Uma traqueostomia, por exemplo, o paciente não vai ficar traqueostomizado a vida toda. A bariátrica, no caso da bariátrica, o paciente ele faz a bariátrica, porém a obesidade, que é o mal que ele quer, né, tá tratando ali, não vai ser totalmente tratado, não vai ser curado só com a bariátrica. Por isso que a gente considera como paliativa, ok? No caso do transplante fica fácil, né? Transplante ali eu vou substituir o que? Vou substituir, substituir órgãos ou estruturas. Substituir órgãos ou estruturas, ok? Que o que? Não funcionantes, não funcionantes. Tem que ter em mente o que? Que não, aquele órgão, aquela estrutura, ele não está mais funcionando, no caso, como deveria funcionar. É o caso que a gente vê dos pulmões, transplante de pulmão, transplante de coração, transplante de rim, por aí vai, ok? A diagnóstica é o objetivo de quê? Confirmação de diagnóstico. Aquele paciente que ele não teve aí o seu diagnóstico fechado só com exame laboratorial ou exame clínico, e aí tem os procedimentos aí, como exemplo aqui a gente vai colocar a laparotomia, que aí já é uma laparotomia que tem que vir para ser classificada como diagnóstica, tem que vir com esse nomezinho aqui, exploradora, ok? Junto. Eu tenho também as biópsias. As biópsias, aí também entrando nessa classificação de cirurgia diagnóstica, ok? A gente vai ter as plásticas reconstrutivas. Plástica reconstrutiva, ela pode ter tanto um objetivo estético como reparador. Mas no caso da reconstrutiva, eu vou estar observando aqui que, vou colocar aqui para a gente memorizar. Tinha, porém, por algum motivo, o que aconteceu? A função foi prejudicada. Foi prejudicada e acidente, no caso do paciente com câncer, né? Paciente que vai fazer uma mastectomia radical. Normalmente entram 2 equipes para fazer esse procedimento. Entra o pessoal da geral, cirurgia geral, para fazer a mastectomia radical, e depois entra o pessoal para fazer da plástica, para fazer uma mamoplastia.
pós-câncer. Ok? E aí eu chego também aqui na plástica construtiva. Ok? Na plástica construtiva, eu quero restabelecer a funcionalidade alterada em consequência de quê? De má formação. Então, ou eu não tinha, ou houve má formação. Ok? E aí, eu tenho como exemplo aqui a fissura palatina. Ok? Essa é a grande diferença aqui entre a plástica reconstrutiva da plástica construtiva. Ok? E agora a gente vai para as questões de prova, certo? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e tentar resolver essas questões. No conceito de cirurgia de urgência tem-se que o paciente deve ser operado de acordo com o agendamento prévio da sala de operação. Primeiro a gente vai o quê? Vamos destacar o que a gente quer aqui de conceito. Ele quer o conceito. Ele quer o conceito de cirurgia de urgência, ok? Que a gente viu lá atrás. Então, o paciente deve ser operado de acordo com o agendamento prévio da sala de operação. É a letra A. Letra B. O paciente deve ser operado após consentimento dos familiares. Letra C. O paciente será operado após a correção de distúrbios hemodinâmicos não ultrapassando 48 horas. Letra D. O paciente, por estar em risco iminente, deve ser operado imediatamente. E letra E. O paciente deve aguardar até que esteja fora de perigo imediato e assim operar. A letra certa aqui, a opção certa, seria a letra C. A gente viu lá que a gente aguarda um período que é o período aqui de 24 a 48 horas para estabilizar esse paciente, ok? Essas outras aqui, o paciente deve ser operado de acordo com o agendamento prévio da sala de operação, tá mais com cara de eletiva, né? O paciente deve ser operado após consentimento dos familiares, não tá, viajou na maionese. O paciente, por estar em risco iminente, deve ser operado imediatamente. Essa aqui está com cara de emergência. Ok. Vamos para a próxima. Questões de prova aí. Classifique as seguintes operações quanto à sua finalidade. Eu vou estar resolvendo com vocês aqui o enunciado. A gente classifica o enunciado e depois a gente vai estar classificando o restante. Como eu falei, podem dar pausa no vídeo, tentar resolver e depois a gente vem para ver se está certo. Cirurgia bariátrica, como eu falei para vocês, ela sozinha ela não resolve o problema da obesidade. Então a cirurgia bariátrica ela vai ser o quê? Paliativa, certo? Traqueostomia, lembra do macetezinho? Final estomia vai significar o que? Paliativo. Colestectomia, a gente pode sobreviver sem a vesícula, certo? Com apenas uma adaptação nutricional, porém a cirurgia resolve o problema definitivamente, ok? Então vai ser curativa. Laparotomia veio com o nomezinho aqui, exploradora, lembra? Então vai ser o que? Diagnóstica. Blefaroplastia, para quem não sabe, aí é uma correção do caimento das pálpebras, que pode ser tanto uma cirurgia que vai ser uma cirurgia estética, como pode ser também uma cirurgia letiva necessária.
Por quê? Porque o paciente ele pode ter a função da visão prejudicada por conta dessa cirurgia. Mas blefaroplastia vai ser o que? Plástica. Pode ser uma plástica construtiva ou reconstrutiva. Ok? E aí ele não especifica, né? A letra certa aqui, vamos ver agora qual é. Ó, paliativa, paliativa, curativa. É a letra D. Seria a letra D aqui, ó. D de dado. As outras, né, curativa de cara, né, cirurgia bariátrica não é curativo, na letra A. Na letra B, ele tem cirurgia bariátrica paliativa, certo. Cirurgia traqueostomia paliativa, certo. Colestectomia paliativa, não. A letra B está errada por isso. E também porque a última aí, blefaroplastia, não é diagnóstica. E também porque a laparotomia não é, laparotomia exploradora não é plástica, ok? Então está toda errada. Na letra C, a cirurgia bariátrica paliativa, ok. Cirurgia traqueostomia paliativa, colestectomia curativa, curativa. Laparotomia exploradora não é plástica, por isso está errada, ok. AE de cara, né? A cirurgia bariátrica não é curativa, ok? Então, vocês podem estar curtindo aí, me ajudem curtindo o canal, compartilhando, ok? E aí, de acordo com a demanda, a gente vai melhorando os vídeos, melhorando a qualidade e sempre trazendo para vocês assuntos com objetividade. Tá bom? Obrigado, galera.